Olá, gestor, gestora, você que está aí assistindo o nosso programa. Hoje, o nosso Papo com Gestor é com a psicopedagoga Gilda Assemani. É uma pessoa com conhecimento muito vasto e que sempre que nos encontramos, aprendemos muito com ela. Sim, a Gilda ela tem muito a compartilhar com a gente e trazê-la aqui é uma honra enorme, hein, Gilda? Muito feliz de você estar aqui hoje e eu queria que você se apresentasse para esse mundão de gente conhecer você e tudo que você faz de bom para nós. O melhor que eu faço é conhecer pessoas que gostam e amam aquilo que fazem na educação, como você, Suzana, que você foi um achado para mim há 2 ou 3 anos atrás. Obrigada. Que a gente está trabalhando junto. Então, a minha trajetória começou há muito tempo. Não vou nem dizer para vocês quantos anos eu tenho, mas eu tenho 55 anos de profissão. Eu comecei a trabalhar com educação infantil e, ao mesmo tempo, 2 anos depois eu fui fazer a faculdade. Para eu trabalhar, meu pai teve que autorizar, porque eu era menor de idade. Uhum. E aí eu fui fazer a faculdade de educação. Eu fiz pedagogia na habilitação de supervisão. Depois eu virei empresária, tinha umas sócias e a gente abriu, todas educadoras, a gente abriu uma creche. Aí eu fui fazer administração escolar para poder ser diretora da creche. Enquanto isso, eu estava fazendo a minha faculdade de educação. Por quê? Eu parava, tinha um filho, parava, tinha outro. Levei 6 anos para terminar minha faculdade. Mas foi bom, sabe? Foi bom porque foi uma fase muito, muito saudável da minha vida, né? Que a gente trabalhava entre amigos, fazia aquilo que gostava e podia experimentar várias situações diferentes, desde dar aula até ser gestor de escola, né? Depois disso, eu fui fazer mestrado em educação especial e, de uma certa forma, eu não estava satisfeita. Uhum. Porque na educação especial você estuda muito aquelas dificuldades que as crianças têm, mas são dificuldades que têm muito pouco retorno com o seu trabalho. São grandes lesões, são crianças que estão em cadeira de roda, crianças que têm paralisia cerebral. Então, o que eu queria mesmo era saber por que umas crianças aprendem com facilidade num determinado ambiente e naquele mesmo ambiente outras crianças apresentam dificuldades e não conseguem obter resultados. E você olha para as crianças, elas são praticamente iguais. Estão submetidas às mesmas atividades, o mesmo professor e umas têm muita dificuldade de se desenvolver. Foi aí que eu descobri a psicopedagogia. Então, eu fiz a psicopedagogia em formação, porque a psicopedagogia não era um curso superior, era pós-graduação. Eu fiz no CEPERJ e terminei em 92. E daí para frente eu não parei mais de estudar. Porque quando você se especializa numa área dessas que vai tratar a saúde e a doença, né, do ser aprendente, você tem que continuar estudando sempre, porque a cada momento se faz novas descobertas. Depois daí, eu sempre trabalhei em escola. Uhum. Então, eu tinha o meu consultório, eu fazia um trabalho clínico, eu tinha uma faculdade que eu dava aula à noite, de diagnóstico e tratamento psicopedagógico. Eu era coordenadora de uma escola particular grande, de primeiro, segundo segmento e ensino médio. E trabalhei, aí com 40 anos eu fiz concurso, entrei para a prefeitura e aí que eu conheci o ensino público. E no ensino público foi aí que eu me identifiquei melhor, porque é onde a gente enfrenta o maior número de dificuldades. E aí, eu quero falar para você que está aí o seguinte, que ser mãe, ser esposa, porque você é casada há quanto tempo com seu Flávio? 51 anos. Olha só. Então, quer dizer, casamento de sucesso, filhos formados com sucesso e toda uma trajetória dessa, realmente, assim, é uma bênção, né? Você conseguir chegar e continuar estudando. Então, é a oportunidade da gente falar para o gestor que o fato dele estar na administração, né, não significa que ele tem que parar de estudar.
porque você enxerga o ser humano em mudança. E você percebe agora, você que está aí no nosso bate-papo, o quanto que a ajuda caminhou e o quanto tem para caminhar. Então, me fala o que você está fazendo hoje. Eu agora estou fazendo neuropsicopedagogia. Estou fazendo à distância, é um curso bem atual, porque o advento das neurociências trouxe para a escola, principalmente pós-pandemia, muitas respostas para inúmeras perguntas que a gente tem dentro da educação e da dificuldade de aprendizagem, né? E esse estudo que a gente vem, que a neuropsicopedagogia, essa dimensão que ela trouxe para dentro da educação, respondeu muitas coisas que não tinham resposta, né? Durante muito tempo a psicopedagogia ficou muito na área emocional, muito na área da reação ao ambiente escolar, muito na área do problema familiar, muito na área do problema social, quando, na verdade, o órgão central, o órgão material do aprendizado é o cérebro. E ele ficou esquecido durante um tempo, né? Apenas com um especialista, com um neurologista. Aí sim, aquela criança já era vista como uma síndrome, um transtorno. Então, pouco se fazia por ela, né? Com o advento da neurociência, se percebeu que o córtex cerebral é tudo para a aprendizagem. É tudo para a aprendizagem. E é tudo também para o comportamento emocional. Pois é, e aí eu quero falar para o pessoal que a Gilda, ela faz um trabalho na escola municipal aqui no Rio de Janeiro, nós somos do Rio, e esse trabalho é um trabalho que faz toda a diferença na aprendizagem das crianças. Ela tem um trabalho voluntário, não é? Que também faz parte desse ser humano que engrandece aí com carinho, né? E dá suporte a toda uma necessidade, porque nós da escola pública, atualmente, como coordenadora de escola, a gente não tem esse suporte. Então, fala um pouquinho do trabalho que você desenvolve na escola municipal. Depois que a gente se aposenta, né, a gente sente um certo vazio, né? Estava acostumada com ir para a escola todo dia. Então, a escola fazia parte do dia a dia. Você passa uns 2 meses aproveitando a sua aposentadoria, mas depois você começa a sentir aquele vazio e você ainda está com todo o gás para produzir alguma coisa. Sim. Então, eu me ofereci para trabalhar de voluntária na escola onde eu me aposentei, que é onde você é coordenadora agora. Eu me aposentei lá em 2018 e desde então eu estou lá como voluntária. Então, assim, esse trabalho é muito gratificante, porque, apesar de eu não ter nenhuma obrigação de funcionária, de servidor público, apesar de eu não ter essa obrigação, eu tenho uma obrigação comigo, de fazer aquilo que eu gosto, de fazer aquilo que eu gosto com amor e de tentar convencer as pessoas que isso é possível. É possível que você trabalhe com amor, mesmo num ambiente adverso. Porque o nosso ambiente é um ambiente de muito trabalho. É um ambiente que a gente tem muito pouca facilitação para desenvolver, né? Você sabe disso, a gente está dentro da escola pública há muitos anos, eu fiquei 30 anos, e a gente sabe todas as dificuldades que a gente já passou, né? E assim, especificamente, como é que é a sua rotina lá? O que você faz dentro da escola? Como você instrumentaliza essa escola? Explica para o pessoal. Pois é, como eu sou pedagoga, eu tinha uma função de supervisora. Só que essa função acabou e porque veio com um cargo de coordenador pedagógico. Então, tudo que eu fazia de planejamento com os professores, o acompanhamento do trabalho pedagógico, tudo isso ficou a cargo de uma outra pessoa. Eu fiquei perdida. Confesso para você que eu fiquei perdida. E aí eu tive que procurar alguma coisa para fazer dentro da escola. Como eu tinha esse saber da psicopedagogia, eu comecei a atender as famílias, comecei a atender os professores em relação às dificuldades das crianças, comecei a fazer um trabalho de psicopedagogia preventiva dentro da escola, para tentar prevenir e a gente não chegar a um caos,
né, no ensino. Um caos que veio depois, um caos que veio em 2020, com a pandemia. Sim. E você, como que você pode, assim, explicar a diferença que você teve do trabalho que você exercia antes e na pós-pandemia? Como você enxerga essas crianças, esses estudantes? Esclareça você do teu ponto de vista, da psicopedagoga, de alguém que vê a dificuldade da aprendizagem. Olha, as dificuldades, elas não se modificaram, elas se multiplicaram. Por quê? Durante a pandemia, as crianças ficaram impedidas de frequentar a escola. A escola é o melhor meio ambiente possível para você construir conhecimento. É um ambiente em que você se humaniza. O ser humano precisa da escola. É ali que você aprende a ser um ser humano. Ali é que você aprende a respeitar as diferenças. Ali que você aprende a usar suas potencialidades e suas possibilidades, não é? Através de um ensino sistematizado, programado para você. A escola, ela é um aprendizado estruturado, ela é seriada, ela tem o seu momento de avançar, as competências vão sendo trabalhadas gradativamente, junto com a maturidade da criança, junto com a maturidade do ser humano. E junto disso vai se constituindo um cidadão e uma pessoa humanizada. E só a escola pode fazer isso. Existem competências e habilidades como inteligência emocional, como a capacidade de esperar a vez de falar, todo o comportamental que você precisa para ser um ser social que pode conviver com os outros, você aprende na educação infantil. Você aprende a lidar com os diferentes, você aprende que tem um amiguinho que chora mais que você aprende a ter compaixão, você aprende a controlar sua raiva, você aprende a controlar o seu tempo, você aprende a dividir uma pessoa que você gosta e que te dá atenção com outras pessoas. Na educação infantil, você aprende aquilo que você precisa aprender para o resto da sua vida para ser um ser social saudável, produtivo, que possa estar em sociedade dando alguma resposta humanizada para os outros. Eu costumo dizer que a educação infantil é a escola mais importante da criança, porque muitos pais se preocupam com o vestibular, se preocupam com aquela escola de ensino médio, com aquela escola que tenha mais disciplinas e que tenha um corpo docente de grandes instituições, mas descuidam do primeiro momento, que é o momento mais delicado e que os antigos diziam, vai para a escola para comer merenda. E brincar. A educação infantil era vista como um espaço de brincar. E é também um espaço de brincar e tem bastante brincadeira, porque brincando você aprende muita coisa. Brincando se aprende. Eu, por exemplo, trabalho clinicamente, eu trabalho basicamente com jogos. Eu jogo com as minhas crianças e eu procuro jogos que vão trabalhar exatamente aquelas competências que ele não construiu no tempo certo e ficou com defasagens. Então, eu vou trabalhar com brincadeira, com jogos. Tem que ser um trabalho lúdico. Um pensamento que está engarrafado, você tem que encontrar uma nova via, né? Eu acho que os professores da escola pública, eles são muito bem preparados. Sabe por quê? Eles passam por um concurso público. E não é fácil você passar num concurso. Eu sei porque eu fiz um e eu tive que estudar muito. Quando eu estudei para fazer o meu concurso, eu passei para o mestrado em 3º lugar. Sabe com o quê? Com tudo que eu aprendi para fazer o concurso. Peguei a bibliografia do concurso e estudei. Quando eu passei para o mestrado em 3º lugar, eu falei, é isso aí, né? Você está preparado? E você está preparado para trabalhar como servidor da sociedade. Nós não somos um profissional qualquer. Nós que estamos no serviço público, nós somos servidores, nós não somos
meros funcionários públicos. Nós estamos ali para servir o outro. E isso faz parte da sua vocação, da sua missão. A gente, quando observa o comportamento de um professor, você sabe exatamente aquele que tem vocação e aquele que não tem vocação. A fala deles é diferente, o jeito deles lidarem com as crianças é diferente. E aí, vamos retomar então a coisa da pandemia. Com isso tudo que é importante da educação infantil, as crianças que ficaram impedidas de frequentar o ambiente escolar tiveram então uma lacuna. E aí a escola depois retorna, a gente recebe esses alunos. E como esses alunos chegam para você? Olha, Suzana, você pode imaginar que nós adultos ficamos 2 anos usando máscara, reclusos, só saía para ir na farmácia, no supermercado, não era isso? Ia médico. As crianças, elas ficaram impedidas daquilo que é mais importante para elas, que é o relacionamento interpessoal em grupo. Elas perderam. Elas perderam a aula, o parquinho, a rodinha de conversas, elas perderam os amigos para partilhar na hora do lanche, elas perderam as brincadeiras, elas perderam a oportunidade de aprender diante do outro e trocar com outros saberes. Elas perderam muito mais do que se pode imaginar. É imensurável o que essas crianças perderam. Elas foram os primeiros a ficar confinados e os últimos a serem vacinados e voltar para suas atividades. Então, se uma criança de 6 anos perdeu 2 anos da vida dela, ela perdeu 40% do tempo dela de aprender, de aprendizagem. Muitas delas voltaram para a escola esquecidas de toda aquela rotina que elas já tinham aprendido, de esperar a hora de falar, como é que se fala com o professor, de tirar dúvida na hora de que não está entendendo. Além da lacuna no conhecimento que ficaram outras lacunas de todas as outras competências que é aprender para a vida, que a escola traz para você. Tudo isso ficou faltando. Quando as crianças retornaram não só com as defasagens de cognição, mas elas retornaram com as defasagens sociais. Elas retornaram com a defasagem da afetividade. Elas retornaram com o plano de crescimento que tinha para elas. Por quê? Dentro da estrutura do ensino, não se reprovou as crianças, não se parou com a seriação, um ensino seriado. Uma criança que estava no 1º ano, quando ela voltou no 3º. Então, tudo aquilo que ela tinha que ter construído no grupo, na inter-relação com o outro, no ambiente escolar, ela perdeu, porque ela ficou num ensino remoto, e que no início foi muito difícil, porque os professores não estavam preparados para esse ensino remoto, e em muitos lugares e em muitas escolas não foi feito satisfatoriamente, né? A criança perdeu o convívio com o outro, perdeu a dúvida do outro, perdeu o caminho do pensamento do outro, perdeu o caminho do pensamento dela ali numa aula que era na tela, né? Além de ter uma quantidade absurda de tela na vida da criança, né? Porque ela ficou confinada, ela ia usar o quê? Tela. Então, além de ter uma quantidade absurda de tela na vida da criança, que interfere no funcionamento neuronal dela, além disso, os professores ainda não estavam preparados, eles tiveram que se preparar diante do desafio, né? É diferente, a educação remota é diferente da educação à distância. A educação à distância é estruturada para ser um ensino à distância. A educação remota foi como é que eu vou dizer? Uma adaptação. Uma adaptação, um arremedo, praticamente, vamos dizer assim, né? E assim, pensando nisso tudo, Gilda, a gente recebe, então, muito mais crianças para você atender, muito mais famílias para a gente precisar ouvir, situações que acontecem que a gente não estava acostumada a lidar,
né? E a gente precisa trabalhar com essa escola nesse momento. E é aí que eu começo a pensar na função do gestor, porque esse gestor, ele precisa estar construindo esse afeto, não é? Ele precisa estar diante dessa sua unidade escolar, olhando para dentro da instituição escolar, olhando para dentro das crianças, olhando para o que deixou de ser feito e que precisa, de uma certa forma, mesmo que não totalmente, mas sendo compensado. Exatamente. Compensado. Então, você acha que esse gestor hoje, ele precisa desse estudo da neurociência que você está falando? Ele precisa de conhecer, né, de se conhecer e conhecer as soft skills, a inteligência emocional, a empatia, mas não só conhecer, mas colocar isso em prática. Porque se ele não coloca em prática, o que acontece? A instituição ela fica somente cumprindo papéis do seu cronograma, fica cumprindo as datas festivas e fazendo os seus eventos sem estar preso a um propósito maior. Outro dia eu ouvi a diretora do Instituto Ayrton Senna, daquele projeto Todos pela Educação, a Patrícia Cruz, e ela falou que a gente só vai ter a escola que a gente tinha antes, em toda a sua estrutura, daqui a 10 anos. Porque as perdas que a gente sofreu, o quanto a gente vai ter que adaptar até lá, o quanto a gente vai ter que descobrir. Porque, Suzana, você pode imaginar, em cada casa de cada estudante, os pais viveram a pandemia de maneira diferente. É muita diversidade, né? Dependendo da ideologia deles, dependendo dos recursos materiais que eles tinham, dependendo do trabalho que eles tinham que desenvolver dentro de casa, muitas vezes se dividindo entre o trabalho doméstico e o trabalho deles mesmo, porque todo mundo ficou trabalhando de casa. Muitas famílias não tinham os recursos tecnológicos suficientes para 2, 3 filhos poderem assistir às aulas remotas. Então, muitas crianças tiveram que ficar afastados de quem cuidava delas, seus avós, para os pais irem trabalhar, pessoas que eles estavam afetivamente muito ligadas, né? Então, assim, em cada família a coisa foi vivida de uma forma. Eu ouvi muitas histórias, tristes. E, assim, eu tive muita colaboração dessas famílias, porque elas também estavam ávidas por obter ajuda. Então, tudo aquilo que a gente aconselhava, que a gente falava, que pedia, vem à reunião de pais, conversa com os professores, tudo isso eu vi a comunidade escolar, os pais daquela comunidade se modificando também, buscando mais a escola, entendendo melhor o que a escola estava querendo, buscando para o filho a mesma coisa que a escola queria buscar. Então, a gente tem muitas parcerias e a gente consegue atendimentos com as clínicas da família, com instituições que são ONGs, para atender essas crianças. Houve, assim, como é que eu vou te dizer? Uma quantidade grande de crianças que voltaram para a escola e os transtornos de aprendizagem que eles tinham ficaram muito mais visíveis quando eles voltaram para a escola. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade apareceram muito mais. Parecia que tinham crescido em quantidade. Não cresceu em quantidade. A quantidade já existia, só que com as lacunas ficou mais visível. E aí a gente começa a pensar o quanto que o emocional impacta a aprendizagem, né? E a gente pode ter essa demonstração aí. Então, Gilda, nós nos sentimos felizardos de ter você, dizer para você, gestor escolar que está aí vendo, o quanto é importante ter uma pessoa deste gabarito na escola, né? Que faz esse atendimento ao professor, que conversa e muitas vezes a gente troca com o coordenador, eu aprendo muito com ela, e que pode colaborar para toda a comunidade escolar. A gente costuma dizer que ajuda é a unanimidade nacional na escola. Então, assim, eu queria que você deixasse aqui seu contato,
porque pode ter pessoas que queiram falar com você e saber um pouco mais do seu trabalho de psicopedagogia. Ela está atendendo no consultório, então ela vai deixar aqui o contato e agradecer. E se vocês quiserem, tragam outros. Então, vou pedir para a Gilda deixar aqui o contato dela, para quem desejar, e falar para vocês o seguinte: se vocês tiverem algum tema que queiram que a gente faça outro bate-papo, é só escrever aí nos comentários que a gente chama a Gilda para uma nova conversa. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar uma coisa para você, Suzana, e para falar para quem puder me ouvir. A nossa escola, ela é um sucesso. Ela é uma escola de referência. E uma das coisas que eu observei desde a primeira vez que eu pisei lá, que já tem bastante tempo, né? Eu trabalhei lá 8 anos e já tem 5 que eu estou trabalhando de voluntária. Tudo na escola depende do gestor e dos seus colaboradores. Uma equipe pedagógica começa pela direção, pela coordenação, pelos especialistas que estejam ali e os professores que colaboram diretamente com as aulas. É importante que o gestor, que o diretor cuide da escola como a nossa escola é cuidada. Não é difícil. Quando você tem pais a seu favor, quando você tem professores a seu favor, quando você sabe o que você quer daquele seu trabalho, você pode perfeitamente cuidar dele com muito apreço. Eu sinto que lá na escola, por que talvez eu esteja voluntária até hoje lá e tenha dificuldade de sair, de abandonar. Eu fico pensando assim, eu estou ficando mais idosa, eu já não tenho mais o mesmo gás, né? Eu já fico mais cansada. E eu penso que todo o sucesso que a escola tem, agora a escola teve um sucesso dentro eu acho que não sei se foi Secretaria de Educação, algum tipo de avaliação que foi feita, que a escola ficou em 14º lugar, dentro de um universo eu vou explicar. A escola, ela bateu a meta de alfabetização com 87%, e o 4º ano nosso também teve excelente rendimento, e nós ganhamos o 14º salário. Ah, então é 14º salário, olha que beleza. É um prêmio, né? É um prêmio. Pena que eu estou voluntária, fiquei fora. Mas, enfim, eu acho que a gente deve... tudo de bom que acontece na escola, há uma gestão cuidadosa. E aí a gestão cuidadosa contamina. Professores ficam cuidadosos, coordenadores são cuidadosos, colaboradores são cuidadosos, secretários são cuidadosos. Os funcionários que trabalham na cozinha, na limpeza, são cuidadosos, porque tem uma pessoa ali que, sem usar de autoritarismo, sem usar de qualquer uma atitude, né, de chefe, porque, na verdade, é uma gestão democrática, ela ouve as pessoas, ela ouve os pais, né? A coisa funciona. E eu desejo que essa escola continue assim, bonita do jeito que ela é, para sempre. Ótima consideração para você deixar aí para os nossos gestores que estão ouvindo e, com certeza, aprendendo desse conhecimento. Gilda, eu vou deixar aqui meu contato para vocês. Eu trabalho na freguesia, em Jacarepaguá, num consultório, e eu atendo primeiro pelo telefone. Meu telefone é 999-12-9637.